O presidente Lula marcou uma reunião ministerial com chefes de 37 pastas da Esplanada para a próxima quinta-feira. A informação foi confirmada pelo ministro Alexandre Padilha, da SECOM. O encontro acontece em meio à incerteza sobre os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Turismo, Daniela Carneiro. A Daniela, gente, é alvo de escândalos que envolve a milícia carioca desde o início do governo Lula. Costa está com a imagem bem desgastada no Palácio do Planalto depois de dizer que Brasília é uma terra de fantasias. E para a gente poder repercutir todo esse noticiário político, chamamos aqui ela que é analista política, comentarista aqui da programação da Jovem Pan, a nossa queridíssima Carol Curimbaba, está sentada no sofá para brilhantar, a nossa agrogirl, certo, nossa, Felipe Campos? Eu queria muito esse sobrenome, cara. É demais. Indígena, não deu para perceber assim? Campos Curimbaba, olha que maravilhoso, Felipe de Campos Curimbaba. Você Então, gosta tá de vendo? sobrenomes, né? Eu gosto. Tem todo um significado. Tanto que eu tenho Braga também, né, de Dom Pedro no meu nome. E é 100% brasileiro, viu, 100%. Curimbá? 100% brasileiro. Maravilhoso, eu adorei sim, doutor. Diz meu avô que é índio valente, mas a gente tem umas dúvidas aí. Vamos deixar essa versão aí, né? Muito bem. Gente, nós temos que dar só uma breve enrolada, porque faltam quantos segundos para voltar para o rádio, minha querida? 10 segundos. Então 10 não dá pra gente, segundos. por exemplo, inserir um assunto agora, entendeu? Porque aí, o que eu teria que fazer, Lucas Pavanato? Ir lá e cortar vocês no meio do raciocínio, Antônio Fontinelli. Não dá pra gente fazer isso. Por isso que nós estamos de volta para vocês que Olha nos acompanham no só, rádio. São muito 11 horas bem. e 23 minutos. Nós estamos aqui, turma, repercutindo um pouco dessa o as reunião da comunicação, marcado, meu querido Felipe Campos, marcada para quinta-feira com 37 ministros e o presidente Lula. E quem vai repercutir isso conosco? Carol Curimbaba. Meu amor, me explica, por favor, a tua visão aí desses 6 primeiros meses. Como é que o Lula está gerindo o país na tua visão? Olha, o que acontece, Paula? A gente está percebendo que, assim, houve, até hoje, tem uma grande dificuldade do Lula conseguir fazer a negociação, porque tudo mudou desde as últimas gestões, a gente fala isso incansavelmente, principalmente aqui na Jovem Pan. Só que ele tomou uma bela de uma chamada, principalmente de Lira, né, que é, na verdade, o grande negociador agora, falando, não, você precisa começar a negociar, você precisa ceder emendas, cargos em empresas públicas e ministérios. Agora chegou a vez dos ministérios. E Lula, muito sabiamente, dos 37 ministérios que ele criou, 11 não tem partido político. Então ele deixou 11 ministérios em aberto para negociação, para ser a última carta na manga. E agora está chegando a hora dessa negociação rolar. Eu ouvi, a gente até trouxe aqui ontem, né, mano, a história do Ministério da Saúde pro Lira, mas eu ouvi também... É um desses que não tem partido político. Mas eu ouvi E o mais também importante, da Embratur. Há uma articulação rolando na Embratur, justamente para ceder aí para essa Quem tá na turma. Embratur é o Freixo, né? A grande Freixo, olha só. Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Ou seja, rodaria o Freixo na história. Que interessante isso. Agora, vocês acham que vai rolar essa reforma ministerial mesmo? Como é que vocês veem? Ela é necessária, né, Pavanato, para também ter uma certa governabilidade do Lula. Porque o Haddad essa semana teve derrotas, né, no Congresso Nacional. Eu não acho que é necessário. Eu acho que se o governo estivesse realmente pensando no interesse público, nem precisaria ter tanto ministério. Aí a população olha os ministérios que deveriam ser para a função de resolver problemas, de trazer soluções para as pessoas, acabam sendo apenas uma ferramenta de troca para o Lula poder manter a base de apoio. Até aproveitar que ela está aqui e fazer uma pergunta para ela. Você acha que, de alguma forma, o governo Lula, em algum momento, vai parar de pensar no próprio interesse, parar de pensar em negociar com a própria base de apoio e vai passar a pensar na população ou não? Vai ser o governo inteiro, ele só pensando em se manter no poder? Olha, a forma em que o nosso modelo político está estruturado é para que eternamente haja negociações, que por um lado é bom, né, porque negociação é bom, mas pelo outro a gente sabe que no fim eles perdem muito mais tempo com essa troca de interesses, troca de jogo de poder, do que de fato fazer um planejamento, um projeto para o país. Então é o que eu venho falando, eles já gastaram quase todas as cartas na manga, né, Negão, que a gente vem falando também no Linha de Frente, gastaram as emendas, os cargos em empresas públicas. Então agora os ministérios, é natural, faz parte do jogo político, mas é muito danoso. 37 ministérios. 37 ministérios. É pouco. Tinha que ter um pouquinho mais. Não, e o discurso a gente tá voltando a tal ministério porque é importante. E as pessoas às vezes caem no discurso. Se existe um ministério, óbvio, determinado setor vai melhorar. E é exatamente o contrário, eles só estão criando um ministério a mais para ter mais cargo, para ter mais margem de negociação.
o interesse público fica em último plano. Agora, uma pergunta, não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de tumulto aqui, mas o nosso queridíssimo pensador, inclusive desta casa, Fábio Piperno, publicou em suas redes sociais hoje números favoráveis da economia, dizendo que é 100% responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Mentira, que Piperno fez isso. Fez? Não, é a cara do Piperno isso. Agora eu quero entender de vocês o seguinte, Você sabe isso que aí tem é gente que obra. diz que o Pavanato parece com o Piperno. Com o Piperno? Mas é Na verdade, fisicamente. Isso, não, a dúvida que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte, isso é obra do Lula ou do Roberto Campos Neto? Pois é. E aí? Olha, existem vários fatores, né? Um deles, por exemplo, é o vigor do nosso agro. A Carol vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Mas também há o mérito inescapável do grande trabalho que o Roberto Campos Neto tem feito à frente do Banco Central, tão atacado pelo governo Lula, que tentou... É curioso, o governo Lula estava menos otimista do que, eu acho, que o próprio Piperno, porque tentou atacar o Banco Central como uma vacina narrativa já para tentar justificar números negativos que eles tinham expectativa de que iriam surgir. Aí já estava feita a narrativa, dele, né? Roberto Campos ia ser o culpado. Aí vem números positivos e o governo fica, ué, e agora? Mas eu acho que o ponto central sempre é que a gente precisa, mais do que o imediatismo do número do hoje, pensar no cenário projetado para o futuro. E é aí que está a preocupação. Porque, por exemplo, como que vai vir um equilíbrio fiscal nas contas públicas? A gente tem falado sobre o arcabouço fiscal, mas o arcabouço projeta, por exemplo, para o ano que vem, um corte de gastos que não se vê discussão. Porque... ou um aumento de arrecadação que também ninguém sabe de onde vai vir. Mas, mano, porque política não é tão justa assim quanto você acha. Porque se você for analisar, o Lula é um cara que sempre recebeu a casa arrumada. Exato. Pode olhar na época do Fernando Henrique Cardoso. Ele recebeu uma casa relativamente mais arrumada. E ele tem uma baita noção. Agora a casa estava bem bagunçada. Pior do que isso, sempre recebeu o Brasil em uma boa condição internacional, com as commodities bem precificadas, que foi o que aconteceu na época da China. E agora, tá acontecendo com ele. Ou seja, o agro muito forte fortalece a imagem do governo Lula. Só que daí a pergunta que eu deixo é, qual medida o governo Lula adotou para justificar esses números? Nenhuma. Ou seja, não é a responsabilidade dele, ele apenas está colhendo fruto de coisas que ele não fez, assim como aconteceu no seu primeiro governo, que ele herdou uma herança que ele chamava de maldita, mas era bendita, do governo FHC. O principal fator que trouxe esses números positivos para a economia brasileira é, de fato, a economia internacional, especialmente a retomada da China aí depois da pandemia, né, que ela tirou o lockdown e está forçando não tanto a indústria, mas principalmente o consumo interno lá, que fortalece o nosso agro, apesar dos preços estarem bem baixos, né? Que vai impactar agora no PIB dos próximos trimestres, mas a China representa o nosso principal parceiro comercial, então por isso que vieram números muito bons, e a gente espera que, se o governo não atrapalhasse, já estava bom demais, né, Pavanato? Posso só passar para a Antônia, em seguida eu passo para você, Negão, para a Antônia fazer uma pergunta para a Carolzinha, Antoninha. Carol, se essa reforma ministerial fosse, assim, para semana que vem, essa troca, você teria nomes para substituir esses que a gente está vendo aí, que, por exemplo, a do turismo e tantos outros? Você teria nomes? Eles já estão sondando alguns nomes dos partidos, aí eles estão focando principalmente nos partidos do Centrão, tá? Ainda estão segurando, na verdade, a informação de quem vai, porque senão escancar o jogo e não podem fazer isso, mas eles já estão falando que tem que trocar até gente que é do Centrão aí, do Ministério do Turismo, por exemplo, para colocar outras pessoas mais fortes do Centrão, e isso é natural. Eu acho que até a metade do governo Lula, todos esses 11 ministérios aí vão ser trocados para moeda de troca. Acho que vai funcionar bem, mas a gente percebe que mesmo Lula cedendo emenda, cedendo cargos no governo, cedendo ministérios, Lira não está deixando o jogo muito fácil para ele, não. Você tem uma opinião, Carol, se eu tivesse te perguntar hoje, quem seria o melhor ministro nesse momento do turismo, uma vez que esse país é um país lindo, maravilhoso, que a gente tinha que fomentar cada vez mais o turismo, trazer esse povão
né, para cá, porque é um país múltiplo, imenso e com muitas possibilidades, né, de turismo. Quem você diria, Antônia? Eu acho que esse cara ou essa Felipe mulher... Campos, meu amor. Felipe Campos. Lógico, sou eu. Não, mas gosta de viajar, não gosta de areia, um clima até 15 graus. Eu acho que teria que ser a Antônia. A Antônia também. Mas olha, eu sou sempre a favor da ideia do ministro técnico, né? Mas é uma utopia, nesse governo não vai surgir. Mas eu sou sempre a favor de ir atrás ou de um cara estudioso do setor, um acadêmico, ou então de um grande empresário do setor que conhece bem. Só que isso não vai acontecer. Vai ser mais uma vez, mais uma vez uma pasta para abraçar ali o centrão. Não vai ter nome bom. O Ministério do Turismo deveria estar ali tão forte quanto o do agro, entendeu? Da agricultura. Só que a gente já viu que isso não vai rolar, porque seria uma pasta que traria muito dinheiro para o Brasil, que a gente podia trabalhar muito. Já que a gente não vai trabalhar essa, eu queria perguntar para você que é do agro, e a gente está vendo que o Lula tem um problema sério ali com o agro, entendeu? Que você acabou de falar da China, ele levou um líder do MST, ao invés de levar, 10 pessoas do agro lá para a China. Você não acha que, ou você vê assim, dentro do pessoal do agro, algum estímulo, alguma esperança de que vá acontecer nesse governo um estímulo maior aos pequenos agricultores, já que os grandes agricultores, obviamente, eles vão querer exportar. Isso faz com que a nossa feira, que a gente fala muito no Linha de Frente também, que a nossa feira está ficando cada vez mais cara. Hoje, para você fazer uma feira meia boca, é R$100 aqui no Brasil. Então, você vê algum para o futuro, assim, o pessoal do agro fala sobre isso, de um estímulo para os pequenos agricultores para que a comida fique mais barata no Brasil? Olha, Negão, isso é um ponto extremamente relevante, até porque é importante a gente falar a importância dos pequenos produtores rurais e que eles também exportam através das cooperativas que funcionam muito bem aqui no Brasil. Mas, segundo o IBGE, só 23% da produção de alimentos vem dos pequenos produtores rurais. Tá? Isso é bem importante a gente falar, porque veio uma falácia de que 70% do que se produz vem dos pequenos. Não, é 23%, mas que é super relevante e super importante. Agora, a preocupação do agronegócio, pequenos, médios e grandes, é justamente do Plano Safra. Como que ele vai vir, em que magnitude, e muito provavelmente ele vai vir sim mais direcionado para os pequenos e médios produtores e não tanto para os grandes produtores. Por um lado, é ótimo, maravilhoso, a gente estimula e força com que os pequenos cresçam. Você acha que isso vai baratear a feira? Olha, é uma conjunção de fatores. A feira de semana. Ele faz uma feira de semana. Se o pacote se o Plano Safra vier bom e o seguro rural vierem bons, vai ajudar muito, com certeza. Além da produtividade do agro, que aumenta ano a ano, sim, vai ajudar muito. Mas não é a expectativa ainda. O setor está muito receoso do que vai vir desse Plano Safra. Bem, turma, deixa eu fazer um rápido break para vocês que nos acompanham no rádio. Tem mais Morning Show, são 11h35. O que foi que vocês iam falar? Eu não entendo a lógica de um governo que diz que quer ajudar o agro no bastidor, né? Você vê ali, a gente agora vai dar incentivo, a gente vai tentar fortalecer a atividade do agronegócio, mas publicamente o tempo todo ataca o agronegócio. Como explicar e justificar esse tipo de postura do governo Lula, chamando o agro de fascista, que são os reais produtores desse país, não levando, por exemplo, até o Negão lembrou muito bem aqui, não levando pessoas do agronegócio para viajar para a China, mas levando um cara que é líder de um movimento que atenta o tempo todo contra a propriedade privada do agronegócio. Como que a gente... Inclusive da China. Exato. Como que a gente faz para entender esse tipo de postura incoerente do governo? Então, Lula deveria fazer o que ele fez na visita agora da representante da União Europeia. Só ler o script, não falar da cabeça dele. Porque quando ele fala da cabeça dele, vem esse monte de agressividade. Vem a verdade, né? Vem a verdade, exatamente. A vingança por conta da eleição. Exatamente. E é uma raiva. A gente vê que o governo dele está muito rancoroso. E é triste isso. Porque, de fato, o setor do agronegócio apoiou o Bolsonaro na campanha, isso é fato. Então, ele criou um rancor aí. Lula criou um rancor. Ranço, né? Tem um ranço, é natural. A gente sabe que existe. Quando ele colocou o ministro, ele, assim, muita gente fez vistas grossas, muita gente do setor, mas o grande problema foi quando ele esvaziou a força do Ministério da Agricultura e aí deu mais força para outros ministérios, como eu chamo de Ministério da Reforma Agrária, do petista Teixeira, o Ministério da Pesca também, que ele dissuadiu. E o grande problema que o Lula faz é dividir o agronegócio dos grandes
produtores e dos pequenos. Eu acho que é mais jogar para a partida. Não sinto também por exemplo, o Plano Safra, eu não acho que vai vir tão grande, espero que sim, é uma demanda da Frente Parlamentar do Agro que está vindo muito forte, mas ele joga muito para os seus. Com certeza jogar para a torcida, até porque a reforma agrária, você quer resolver o problema de propriedade, divide as terras da União. É o maior proprietário de terras no Brasil hoje, é a União. E ela não distribui. Teve uma outra política pública exemplar que nós trouxemos aqui, promovida pelo governo federal, que foi o barateamento dos carros populares. Né? Nós trouxemos aqui, inclusive, um programa que, segundo o governo federal, ia durar 4 meses. Hoje, o Lula já se pronunciou, meu querido Mano Ferreira, Alessandro Negão. O negócio vai durar só 1 mês. Quem comprou, 30 comprou. dias. Falas, inclusive, de Luiz Inácio. Sabe um ponto que eu acho relevante? Quando o governo fica especulando uma política pública que ninguém sabe direito como vai parar de pé, isso por si gera um efeito negativo na economia do próprio setor. Por quê? Porque fica todo mundo na expectativa de saber qual é a condição que vai ter para comprar carro, então eu paraliso a compra, paraliso a decisão para esperar que a coisa se desenhe de fato. Ou seja, em economia, a comunicação importa muito, porque você precisa saber gerir as expectativas. Esse tipo de política pública, que no mérito já é muito ruim, mas a forma de comunicar em pedaços, trocando de ideias, sem ter clareza de qual é o projeto, trava todo um isso setor. Piora ainda mais a situação, porque trava o setor. Não, e sem falar que incentivo para uma indústria específica, pessoal, a gente já sabe que é uma política que não funciona. Não você empobrece toda uma sociedade. Diferente de incentivos planejados, quando você faz para uma cadeia importante do país, e que outros países também têm o mesmo incentivo. Agora, você dá incentivo para uma indústria única, é só favorecer um lobby. E você está tirando dos mais pobres, né? Exatamente. Porque é o dinheiro que vem dos impostos, vai ter que vir de algum lugar. Vai para onde? Vai para o lucro Agora, das durar montadoras. 1 mês uma política pública é duro, hein, Tem meu? um ano de se complementar que o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, está querendo defender que haja um limite à importação de carros elétricos para o Brasil. Ou seja, nesse contexto todo, e com essa desculpa de que não, temos que proteger a indústria nacional para que a indústria possa nascer. Esse tipo de mentalidade isolacionista que isola o Brasil do mundo... Não existe mais carro nacional. Pois é. Vai encarecer o carro, vai E encarecer assim, o carro. fora que o E carro prejudica popular a estão dizendo que é produtividade. popular a 60 mil reais. Brincadeira, né, meu? Isso aí não é carro Uma popular. coisa que muita gente não entende é que hoje, o mundo globalizado, você precisa ter cadeias de produção integradas com o mundo. Porque uma peça é mais barata de ser produzida num país, outra em outro. Se você... Para você crescer na indústria, você precisa ser capaz de integrar a sua cadeia produtiva às cadeias globais de valor, ao que o mundo produz, para que você seja capaz de comprar mais barato as peças que você vai usar E não para mais caro, criar o como é o que produto ele está final. fazendo. Exato. Se você quer baratear um produto, Sim. você encarece a importação. Turma, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h40 para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco sobre a situação política atual brasileira e principalmente essa reunião marcada aí com ministros para a próxima quinta-feira de Lula e os 379 ministros. 37 ministros. Antoninha, você tem 30 dias para comprar um carro popular, meu amor. Quanto deveria custar um carro popular, Antônia? Não deveria ter carro populares, deveria investir em transporte público como os países desenvolvidos fazem. Carro popular para ficar arrebentando com o trânsito, ninguém vai para frente nem para trás, criem vergonha na cara de vocês. Melhore o transporte público para todo mundo andar. Até eu andaria de transporte público, todo mundo, entendeu? Nos países desenvolvidos, ninguém fica andando de carro para arrebentar com o trânsito, não. Que carro popular que nada? As pessoas têm que ter dignidade. E ter um carro popular não é ter dignidade, não, gente. É para ficar sofrendo no trânsito, porque tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar a prestação do carro. E que pessoa que ganha um salário mínimo tem dinheiro para isso aonde? Vamos parar de devanear, chega! O que tem dentro dessa cachaça de vocês?